aí de 20 minutos, um pouquinho mais, para construir aí a tua contribuição neste momento e depois a gente abrir o diálogo. Queria mais uma vez registrar todas e todos que estão nos acompanhando no YouTube, que podem fazer comentários aqui, perguntas no chat, que depois eu vou ler para que a Larissa e a Mafê comentem. Larissa, está contigo. Tá certo. Agora vocês me ouvem, né? Perfeitamente. Então tá, muito obrigada. Eu realmente assim agradeço por toda a disponibilidade de vocês. A gente já feito os testes, mas sempre chega na hora, né? E a gente fica exposto, pode dar realmente problemas. Então, desculpe a demora e agradeço também toda a disponibilidade, a atenção de vocês, até para resolver os problemas. Então, eu queria começar, né, com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, eu uso óculos, eu tenho cabelos cacheados, castanhos, eu estou com uma blusa preta e tenho um fundo laranja atrás de mim. Também queria começar, né, colocando que eu estou me sentindo bastante honrada de estar nessa manhã com vocês, de ter aceito o convite de hoje. Agradeço bastante a intermediação do professor Juliano, mas também do professor Márcio Cruz. Agradeço também a Caroline, William, a Núbia, que nos acompanham, né? E também estendo todos os meus agradecimentos à comissão da organização dos seminários regionais de educação. Então, especificamente sobre a minha fala, né, já que eu tenho pouco tempo, eu vou direto ao assunto, né? O título sugerido pela organização foi o seguinte, esse que está na tela, que vocês estão acompanhando, que é o que é necessário para uma educação de qualidade em tempos de Covid-19 e pós-pandemia. Eu penso que eu vou trazer alguns elementos aqui que eu acho que a professora que me antecedeu já trouxe, mas de alguma maneira também acho que eu vou pegar um outro olhar para todo esse processo que vem acontecendo. Então, na verdade, acho que a fala anterior, eu me sinto bastante contemplada com ela e eu acho que reverbera muito nas questões que eu vou tentar trazer aqui para vocês. E eu confesso também que eu passei certo tempo assim até refletindo que questões eu poderia trazer para vocês nessa manhã, porque a ideia, por exemplo, de caracterizar, ou mesmo de recomendar o que seria necessário para uma educação de qualidade neste momento presente e no futuro, para mim, me parece uma atividade bastante difícil, né? Inclusive nesse momento de calamidade sanitária e política mesmo, né? Então, eu também acho, né, que não seria eu sozinha procurando, né, soluções. Eu acho que a gente só consegue encontrar soluções pela via coletiva, né, ações que sejam articuladas, continuadas e coletivas, mas mesmo assim eu vou fazer a minha tentativa aqui com vocês para tentar responder essa pergunta. Então, eu estruturei minha exposição em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou citar até alguns dos acontecimentos que a professora anterior já comentou, né, caracterizar um pouquinho o cenário da pandemia. No segundo momento, eu vou tentar trazer alguns conceitos da área de pesquisa de educação para poder entender um pouquinho os processos que vêm sendo desenvolvidos e articulados no contexto pandêmico. E mais ao final, eu vou falar um pouquinho sobre o meu objeto de pesquisa, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que tem muito a ver, na verdade, com todo o processo que está sendo desencadeado, principalmente nesse cenário de pandemia. Eu entendo que, na verdade, a partir da BNCC, uma série de políticas foram aprovadas, que agora, no caso, elas foram bastante avolumadas e aprofundadas no cenário pandêmico. Então, só para tornar um pouquinho mais evidente, né, o que eu trouxe para vocês foi resultado, então, do meu trabalho da tese e também de um trabalho de revisão de literatura que eu fiz para poder trazer aqui os meus elementos de discussão. Então, nessa tentativa de articular a exposição, né, eu tentei colocar mesmo no papel possíveis objetos de pesquisa e de reflexão nesse cenário de pandemia. Então, eu acho que um ponto, né, pelo menos de contexto de fundo, que eu não posso deixar de falar, é que a gente está também vivendo num cenário em que a morte foi banalizada, né, a média morte de imóveis, conforme o professor Márcio falou no início, né, da manhã, ele não baixa de 1.000 a meses, a gente já passou da marca de 530 mil mortes, então eu acho que aquele conceito, né, de necropolítica do Attili Member faz muito sentido, eu acho que é bastante preciso para esse momento. Também a gente vive em um momento de negacionismos, né, negacionismos em relação à ciência, em relação às vacinas, que eu acho que a professora Tatiana Roque, ela brilhantemente discute, né, quando ela fala a questão da relação entre peritos, ciência, política e poder, né, quando ela caracteriza esse momento de crise que vivemos. E também a gente está vivendo num cenário em que as condições de vida têm se tornado
cada vez mais difíceis, né? Então, a gente pode pegar dados recentemente do IBGE, né? Também gostaria de discutir, né, que a gente está com o próprio censo, né, em risco, ele pode não acontecer, o que pode ser uma perda bastante grande, digamos assim, para os dados estatísticos e a construção de políticas públicas que a gente vem realizando. O censo vinha sendo realizado desde o século XIX e agora, né, não vai ser mais feito, mas, enfim, a partir dos dados do IBGE, a gente consegue perceber que nos últimos 5 anos aumentou em cerca de 3 milhões o número de pessoas em situação de fome, né, como a professora falou anteriormente, né, o Brasil voltou ao mapa da fome, e na situação atual nós temos 10 mil pessoas nessa temerosa situação de fome, né? Além disso, há 40 milhões de pessoas, né, vivendo em extrema pobreza no Brasil hoje, de acordo com dados do Ministério da Cidadania. E eu trago esses dados porque eu entendo, né, que é bastante candente que a educação na pandemia evidenciou as desigualdades sociais do nosso país, que na verdade são históricas e estruturais. A gente está vivendo um período bastante conturbado, mas essas desigualdades estavam ali, né? E essas desigualdades, ao meu ver, reverberam em desigualdades educacionais. Então, quando a gente pode caracterizar, por exemplo, a Covid-19 como uma sindemia, e nesse caso dizer que é uma doença que aflige as pessoas em função de questões pré-existentes, então a gente pode falar das comorbidades, mas a Covid também é uma doença que tem a ver com o posicionamento social das pessoas. Então, os diferentes marcadores sociais da diferença, e aí a gente pode citar a classe, raça, gênero e localidade, elas têm a ver, sim, com as mortes na pandemia. E eu acho que é sempre importante a gente lembrar, né, que até o primeiro caso de morte na pandemia foi o caso de uma empregada doméstica de 63 anos que trabalhava na casa, né, de uma família que veio da Europa, né, contaminado. Então, eu acho que isso é algo que a gente sempre tem que lembrar, né, que eu acho que fala muito sobre o momento que a gente está vivendo, mas especificamente sobre a educação, o posicionamento social dos estudantes reflete nas desigualdades educativas. Então, um pouquinho a partir até mesmo dos dados que a professora trouxe, mas também eu cheguei a olhar com mais cuidado os dados de uma reportagem do jornal Nexo, né, que foi publicada em abril de 2021, que compilou uma série de relatórios de diferentes instituições que foram publicados, né, ao longo de 2020, se coloca, né, alguns resultados muito parecidos com o que a professora colocou, né, de que os estudantes, eles costumam usar as redes sociais, mas, por exemplo, quando se trata de plataformas educacionais, às vezes eles não têm tanta facilidade quanto nas redes. A maioria acessa, né, as aulas pelo celular, e no caso, em cerca de 95%, e no caso, nem 60% desses têm acesso, por exemplo, à banda larga. Isso sem falar das condições de realização do estudo, ou seja, de ter um computador pessoal e de ter um lugar reservado para estudo e para leitura, né? Então, de maneira assim, a tentar detalhar um pouco esse cenário das dificuldades da educação na pandemia, eu acho que se destaca bastante a dificuldade do acesso à internet, a dificuldade do acesso aos equipamentos tecnológicos, a dificuldade de se compreender, de fato, o conteúdo e, de certa forma, até o desinteresse dos estudantes. Essa reportagem traz até um pouco a percepção dos pais sobre o estudo dos filhos, né, em casa. Essa pesquisa, ela recolheu dados das redes municipais e se coloca, né, que cerca de 60% das redes desenvolveram um ensino remoto, de uma maneira, digamos assim, um pouco mista, entre materiais impressos, conteúdos digitais e aulas gravadas, né? Pensando a ideia de repassar os conteúdos, que é isso que eu vou tentar problematizar um pouquinho na minha fala mais adiante, né? E eu também, né, dentro desse cenário de caracterização, que isso tem a ver em si com o que são as políticas públicas que têm sido definidas e articuladas, eu não posso deixar de citar que o espaço doméstico, né, ele se tornou um espaço da sala de aula. Então, quando a gente tinha a ideia da institucionalização da escola, né, a gente estava falando de um espaço público e de vivência pública dos estudantes, que agora se tornou o espaço doméstico, e esse espaço doméstico também se tornou mais violento na pandemia, né? Então, estão saindo agora estudos, né, falando, por exemplo, do aumento, né, da violência em relação a mulheres, crianças, adolescentes e idosos, que, inclusive, por mais que sejam números bastante expressivos, provavelmente são subnotificados, né? Mas, enfim, em meio a tudo isso, mesmo que a pandemia continue, né, a gente está vivendo o cenário da pandemia,
as escolas, elas tiveram que retomar suas atividades, né? Então, aqui em Santa Catarina, eu acho que a gente pode falar mais majoritariamente a partir de fevereiro desse ano, né? E isso sem que algumas redes tivessem, por exemplo, profissionais vacinados, ou mesmo condições materiais básicos sanitários para que as atividades acontecessem, né? E nesse contexto, acho que a gente pode ver alguns movimentos de resistência importantes. Então, o caso aqui dos professores de Florianópolis, eu acho que é um bom exemplo disso, mas mesmo tendo esses casos de resistência, também acho que salta aos olhos, né, para a gente que viveu todo esse processo, o quanto, por exemplo, no ano passado houve ameaças, né, das aulas voltarem a qualquer momento. Teve até uma assembleia na Alesc aqui, em que um deputado, inclusive, falou que as escolas privadas teriam que voltar, uma vez que elas faziam parte de 2% do PIB catarinense. Também teve toda aquela discussão sobre a educação ser serviço essencial, não essencial. Se articulou um movimento bastante estranho chamado Pais pela Educação, né? Então, isso, digamos assim, desses movimentos mais amplos, mas também houve uma determinação mesmo, né? Sobre, por exemplo, a discussão a respeito dos dias letivos e também mesmo das avaliações. E aqui eu acho que vale a pena também lembrar que o então ministro da Educação, né, na época da pandemia, falou, por exemplo, que o Enem, que é a principal via de ingresso no ensino superior brasileiro, ele não serve para atender, por exemplo, injustiças, né? Ele serve para selecionar os melhores, então ele teria que acontecer, mesmo com o cenário pandêmico. Eu acho que também aqui cabe lembrar até aquela propaganda que circulou, né, em prol da manutenção do Enem, né, dizendo que os estudantes teriam que estudar em qualquer lugar, de diferentes formas, com o apoio do professor. Então, o que eu estou querendo colocar com todo esse cenário que eu estou trazendo aqui para vocês é que, por mais que o coronavírus tenha nos forçado a parar em algum sentido, né, o mundo, de alguma maneira, não parou. As reformas continuaram a acontecer. E diante dessas situações, né, pensando nesses casos que eu identifiquei aqui, eu penso que esses acontecimentos, para tentar entender assim, o que pode estar por trás disso, eu acho que eles revelam algo que os sociólogos da educação já vêm apontando desde a década de 70, que é, digamos assim, o papel da escola enquanto um aparato reprodutor das relações sociais de produção. Ou seja, para mim, a partir desses casos que eu falei, os destinos escolares dos estudantes me parecem que ficaram evidentes que tem a ver com a posição social deles. Que no caso, existem aquilo que a gente pode classificar, tem alguns autores que chamam, né, de profecias autorrealizáveis. Então, o que seriam essas profecias autorrealizáveis? Né? Que a escola de qualidade para uma minoria, que deve ter a continuidade dos seus estudos, e uma grande maioria que deve ter uma educação desqualificada voltada para o trabalho simples, né, para a qualificação para o trabalho simples. Então, nesse contexto, né, mesmo sem que os professores, eu acho que é importante a gente ressaltar, né, os professores não discutiram de uma maneira, digamos assim, mais aprofundada e mais séria, não tiveram a oportunidade de discutir, acho que não foi causado pelos professores, mas sim pela situação toda colocada, que trabalho pedagógico ia ser realizado. Então, as atividades elas foram feitas, né, nesse formato do ensino remoto, que foi, na verdade, um ensino improvisado, né? E com esse ensino remoto, eu acho que a faceta da burocratização da escola se torna bastante evidente. Eu acho que nos relatos da professora, eu acho que também ficam bastante evidentes isso, né? Então, o que aconteceu, né? Os responsáveis pelos estudantes passaram a ser mediadores de tarefas prescritas pelos professores. Então, assim, por mais que a gente pode até entrar nas redes e ver, né, que os professores produziram vídeos, podcasts, materiais didáticos diversos, digamos assim, para atender essa situação pandêmica, e muito, mesmo assim, apesar de uma dupla jornada de trabalho, e mesmo, inclusive, de muito tempo de tela, né, agora estão saindo estudos que indicam, por exemplo, o número de tempo de tela e depressão, e mesmo os efeitos desse tempo de tela, nas nossas crianças e jovens, né? Mas mesmo assim, encontros síncronos e assíncronos foram realizados. E eu também concordo, né, que eu gosto de falar de momentos síncronos e assíncronos, porque também não considero que aquilo que foi feito foram aulas. Foi, na verdade, uma solução encontrada no momento emergencial, mas que não vão ao encontro de algo que é central para aquilo que a gente considera como sendo uma aula, né? A aula tem a ver com um encontro, né, centrado na produção de conhecimento entre professores e
entre estudantes, né? Então, por exemplo, acho que até vendo os relatos da solidão das telas, inclusive, então aquela questão de que às vezes a gente vai ministrar aula e as câmeras estão todas fechadas, eu acho que isso é a manifestação, por exemplo, do quanto a gente pode, não, eu pelo menos considero, né, que aquilo que foi feito não foi necessariamente aulas, né? Isso para além daqueles problemas de conexão e tudo mais que a gente pode comentar. E aqui eu vou começar a entrar no ponto central da minha exposição, que é um ponto que foi trazido num texto, né, de Souza e Evangelista, que foi publicado no ano passado, de que a pandemia ela foi muitas coisas, inclusive uma oportunidade de negócios para muitas empresas. Então, alguns trabalhos, antes da pandemia, já vinham apontando, né, que havia um processo de expansão e oligopolização do ensino superior no Brasil. O que isso significa, né? No caso da formação de professores, a maior parte dos professores é formado em instituições privadas e EAD. Então, há uma concentração de mercado bastante grande no ensino superior. E, no caso, antes do cenário pandêmico, já no período, digamos assim, de crise econômica, esses grandes conglomerados educacionais com ações na Bolsa, eles começaram a perceber que os pais, por exemplo, eles preferem cortar a sua matrícula no ensino superior do que tirar seu filho da escola, por exemplo, escola privada. Então, considerando, digamos assim, o mercado da educação básica mais resiliente, essas empresas já estavam ensaiando ingressos no ensino superior. Então, a gente tem a compra, por exemplo, pela Croton da Somos, né, no sentido de pegar a educação básica, né, de começar a trabalhar com a educação básica. E o que aconteceu, né? Com a pandemia, esse processo que já estava sendo ensaiado, ele se tornou, esse campo inexplorado, ele se tornou a oportunidade para que aquilo que estava sendo ensaiado de fato acontecesse, conforme a professora Tereza Brião já vinha apontando em alguns trabalhos, tanto no sentido de matrículas, né, matrículas de estudantes, quanto para a venda de materiais didáticos e de consultoria pedagógica. E aqui eu acho que, pensando até o cenário pandêmico, é muito importante que a gente lembre, me chamou muita atenção quando o Daniel Kleff falou, né, que ele é o diretor da Google for Education na América Latina, ele colocou assim, eu vou ler para vocês, ele falou o seguinte, que a pandemia do novo coronavírus, ele acelerou uma importante transformação digital para o setor educacional, que não deve voltar a ter mais um modelo focado no ensino presencial. Então, o Google for Education, por exemplo, já vem trabalhando com a permanência, digamos assim, de um ensino híbrido, pelo menos, a partir do cenário da pandemia. E essa constatação ela já se faz presente também em outros documentos. E a gente pode citar, por exemplo, alguns relatórios publicados pelo Banco Mundial e pela OCDE ao longo de 2020. E só pegando essa questão do Google for Education, esse mesmo texto de Souza e Evangelista já apontam, por exemplo, que 6 estados brasileiros fecharam parcerias com a Google, né? O que move cerca de 100 milhões de acessos, né, nesse cenário de pandemia, o que é bastante coisa. E também eu acho que cabe lembrar que no início da pandemia, essas grandes empresas de tecnologia chegaram a fazer doações de plataformas e equipamentos que a educação pública, por esses governos, né, meio que aceitaram quase que automaticamente, sem questionar, por exemplo, a questão do uso de dados por parte dos estudantes, né? Então, o que eu estou tentando colocar aqui é que a perspectiva do ensino híbrido parece que veio para ficar, e ela encontra respaldo em legislações anteriores à pandemia, porque o que acontece, né? Tem um professor, que é o professor Luiz Carlos de Freitas, ele já vinha apontando, né, que o que está em curso é um processo de reforma empresarial da educação, no sentido de inserção de ideias de funcionamento do privado no sistema público. Então, ideias de privatização, meritocracia e responsabilização. Então, esse processo de reforma já vinha antes, só que agora, com essa reorganização dessas empresas na pandemia, esses processos vieram para ficar. E como um exemplo que eu posso citar, é a ideia, por exemplo, das novas diretrizes curriculares para o ensino médio, né? Então, a ideia da reforma do ensino médio que foi anterior. Em princípio, a reforma do ensino médio já previa que 20% da carga horária dos estudantes poderia ser feita à distância, né? No caso, para o ensino noturno, 30% e para a EJA, 80%. Então, eu imagino, né, que a continuidade até desse ensino híbrido, ele veio para ficar, mesmo que a gente não saiba ainda muito bem até que ponto a pandemia vai se estender. E, no caso aqui, eu trouxe
as diretrizes do ensino médio, mas eu acho que é uma série de políticas que vêm sendo promovidas, sobretudo desde 2015, que vem facilitando aquilo que eu e outros pesquisadores estamos chamando de alinhamento entre, que vocês podem conferir no slide, né, entre ensino, aprendizagem, formação e avaliação. Em que sentido, né? A partir da definição de bases curriculares, né? Então, no caso, a gente tem a BNCC, no caso do ensino fundamental, em 2017, e em 2018, o caso do ensino médio, a partir do estabelecimento dessa base, outras políticas iriam ser colocadas. Eu acho que essa imagem que eu coloquei, né, que coloca a BNCC no centro, e dela partem as outras políticas, é uma imagem que está presente na segunda versão da BNCC, e eu acho que ela materializa muito bem esse movimento, né, de centralidade da BNCC e de alinhamento entre políticas. E eu acho que a gente pode citar mais recentemente, né, algumas outras mudanças que aconteceram antes mesmo do cenário pandêmico. Então, por exemplo, houve a aprovação do novo PNLD, que em 2017, né, que prevê, por exemplo, que o PNLD, os livros didáticos, eles vão contribuir com a implementação da BNCC. Houve a emissão de novas diretrizes para a formação inicial e continuada de professores em 2018 e 2020. Recentemente, em 2021, o novo SAEB foi elaborado e aprovado, um SAEB que vai começar a ser feito via provas digitais, e que, no caso, diante das dificuldades do Enem colocadas pelo MEC, por exemplo, vai servir como uma espécie de Enem seriado para os estudantes do ensino médio. Então, a gente está falando até do fim do Enem, né, com essas últimas mudanças, além da presente, né, a proposição, e aqui eu acho que vocês conseguem ver na imagem que eu tentei colocar ali, da ideia da matriz de competências para diretores e a própria reformulação dos cursos de pedagogia. Também, recentemente, foi aprovado até diretrizes específicas para os IFES. Então, assim, até com esse quadro que eu trouxe aqui para vocês, que a gente percebe essa centralidade da base, né, a gente pode perceber, né, que por mais que a gente tenha essa ideia que nesse cenário de pandemia pouca coisa aconteceu, no cenário educacional muita coisa aconteceu. As reformas não pararam, né? O mundo, essas reformas educacionais, elas não descansaram. E isso tudo, né, como a professora anterior me falou, num cenário de teto de gastos da educação. Então, o que a gente consegue observar? Que num cenário em que o orçamento educacional é limitado, os recursos públicos que deveriam ir para as escolas públicas não vão mais, eles vão para a iniciativa privada, que vende produtos e serviços para o governo. Então, o que eu queria colocar aqui é que esse processo de alinhamento entre ensino, aprendizagem, avaliação e informação, ele tem a ver com esse aumento de parcerias público-privadas. E, no caso, isso não acontece só aqui no Brasil. Existe até um conceito que vem sendo cunhado de reformas educacionais globais, para poder dizer, né, que esse é um fenômeno que tem a ver, né, com as demandas, do atendimento de demandas do mundo globalizado do capitalismo neoliberal. Então, eu acho que agora vocês podem até um pouco estar se perguntando, né, se no caso específico da pandemia, esses serviços digitais, esses serviços vendidos para essas empresas, eles não foram importantes e tudo mais. O que eu estou querendo dizer para vocês é que eu acho que não é uma questão da tecnologia em si, a tecnologia ela é importante. O problema é que a gente não pode alijar esses movimentos, inclusive essas aprovações de políticas, dos interesses econômicos, políticos e pedagógicos que estão por trás disso. E eu acho que a gente pode caracterizar isso muito bem a partir do próprio exemplo da BNCC, que eu venho trazendo para vocês. Em um artigo que foi publicado em 2020, duas autoras, a Rebecca Tarlot e a Kathleen Mollier, elas falam de uma ideia chamada de consenso por filantropia, que é um modo de ser agora das políticas públicas educacionais que vêm sendo aprovadas, no qual as empresas que querem vender seus produtos e serviços acabam por ocupar as cadeiras nos debates políticos mais importantes, orientando a direção do rumo das políticas educacionais. Então, aí, à medida que eles ocupam essas cadeiras, o que acontece? O dinheiro acaba sendo direcionado para a reforma, para o setor privado. No caso da BNCC, e até no caso do artigo que elas trazem, a gente pode ressaltar o caso da BNCC, da Fundação Lehman, no caso da BNCC, mas, por exemplo, a gente pode citar uma série de outras fundações e empresas, como o Todos pela Educação, o Instituto Inspirare, o Unibanco, Natura, a Fundação Itaú e muitos outros, né, que têm atuado para promover
uma série de políticas. E aqui eu acho que a gente está fazendo parte dos seminários regionais aqui do estado de Santa Catarina, eu acho que é muito importante ressaltar o seguinte, que essas empresas, elas também apoiam órgãos que, por exemplo, deveriam ser ocupados pelos secretários municipais e estaduais da educação no sentido da defesa dos profissionais da educação. Então, por exemplo, eu trouxe até um slide, né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas quem são os apoiadores e parceiros institucionais, por exemplo, do CONSEG, da Undime, do Movimento pela Base, pelo Todos pela Educação. O que a gente mais vê são realmente essas empresas, né? E cabe o detalhamento que, por exemplo, no caso da Undime, a Undime fechou um acordo antes da pandemia, né, em 2019, com o próprio Google for Education. E tentando trabalhar um pouquinho mais essa ideia da BNCC, eu acho que é importante ressaltar que em 2018 houve o estabelecimento do ProBNCC, que seria um programa que tem a ver com a implementação, né, das bases, que foi instituído em 2018. E o que aconteceu? Essa ideia do consenso por filantropia, ou seja, da capilaridade, digamos assim, desses agentes ocuparem as cadeiras nos debates políticos e no movimento das políticas, né? O que aconteceu? Se colocou multiplicadores da BNCC em vários municípios e estados. Então, por exemplo, se concedeu bolsas para professores, inclusive, então não é só esses agentes privatistas das empresas, então a gente tem professores que passam por processo de formação que estão nos estados e nos municípios para poder aprovar, digamos assim, reformas curriculares de forma a alinhar, né, aquela política toda que eu tentei colocar com a BNCC. Então, no caso de Santa Catarina, a gente pode dizer o próprio caso do currículo território catarinense em 2018, mas também eu acho que é importante a gente colocar que depois de 2018 começou a se depositar, e tem sites para isso, o próprio site do MEC tem isso, né, materiais de apoio à aplicação da BNCC. Materiais esses que são de plataformas digitais que foram bastante usados nesse momento da pandemia. E também há, inclusive, guias de implementação da BNCC que foram disponibilizados nas redes, que, na verdade, direcionam muito o trabalho feito. Tem até slides e materiais, assim, atas de reunião e tudo mais, até assim, um pacote mesmo, que basta ali só o gestor baixar e aplicar nas suas redes de ensino. Então, eu acho, né, que o que, na verdade, a gente está vivendo é um processo de controle, né, acerca das definições curriculares que deveriam acontecer no espaço escolar. E de maneira aí, fechando, né, minha fala, né, em função da questão do tempo, eu queria colocar, né, que o que tem se priorizado enquanto política pública, na verdade, é um controle das atividades escolares, aquilo que o professor Saviani vem caracterizando como sendo um neotecnicismo, né. Então, eu acho que é importante a gente começar a prestar atenção, porque por mais que se fale muito palavras como currículo, conteúdo, o que se tem promovido, na verdade, não é aquele currículo e conteúdo que tem a ver com a formação que a gente pleiteia. É um currículo e um conteúdo que tem a ver com as demandas, aquilo que se chama, né, de demandas do século XXI, demandas dessas empresas que estão ocupando esses cargos, essas cadeiras nos debates políticos, né, que tem focado no desenvolvimento de competências e habilidades para os nossos estudantes, né? Então, por exemplo, até aqui, só para ir encaminhando para o final, né, se a gente vai pegar trechos da BNCC, se cita que os estudantes eles têm que ter capacidades comunicativas, eles devem ser resilientes, têm que ser produtivos, né? De maneira a que essas habilidades e competências dos estudantes estejam de acordo com as demandas do século XXI. O que, na verdade, né, é um retorno, na verdade não é um retorno, é uma continuidade de perspectivas formativas que têm sido bastante enfatizadas desde os anos 90, né, pensando a questão da eficiência, produtividade e competição, principalmente voltada a um saber fazer. Então, a minha fala aqui tem muito a ver com a ideia assim, de tentar desenhar um panorama, né, que eu e outros pesquisadores, a gente vem observando, de maneira que a gente consiga ver o ovo da serpente em todo esse processo que está sendo colocado. Então, eu acho que é bastante evidente esse processo de alinhamento, essa possibilidade da educação básica enquanto mercado, que foi aberto principalmente pela pandemia. E só para terminar também, esse alinhamento ele é tão grande que, se a gente vai ver as competências da BNCC, elas estruturam todos os demais documentos. Elas são, inclusive, no caso da formação inicial e continuada de professores, igual em número e natureza. Então, se a gente compara essas competências entre os documentos, elas são a mesma. Então, de maneira também a não terminar muito essa fala de uma maneira muito negativa, né? Porque eu acho que o nosso futuro é, de fato, abismal,
mas eu acho que cabe a gente, né, perceber que a ação que a gente precisa ser feita, né? O que eu mais vejo é, às vezes, a gente sozinho, né, sucumbir a essa pressão toda desse sistema que está sendo articulado, né? Então, eu acho que a gente, enquanto agentes sociais, a gente precisa conhecer as políticas para agir contra essas medidas de controle que estão sendo sistematicamente propostas e lutar não por um estreitamento curricular, como está sendo posto, mas uma ampliação curricular, né? Então, nesses tempos sombrios, eu acho que a gente precisa agir e, como diz uma pensadora que eu gosto muito, né, Angela Davis, eu acho que a liberdade é uma luta constante, né? Então, acho que há espaço de luta e eu acho que há espaço de luta coletiva. E, para isso, a gente está aqui para trocar, né, as nossas impressões sobre esse cenário e pensar em estratégias juntos, né? Seria mais ou menos isso. Muito obrigada, pessoal, e acho que a gente continua no debate, né? Obrigado, Larissa. Obrigado ao pessoal que está acompanhando aqui. Gente, nós vamos agora ter aí uns 15 minutinhos, né? Um pouco mais, um pouco menos, a depender aí das indagações, para a gente fechar este painel. Eu vou ler 2 comentários que estão aqui, vou fazer também os 2 meus aqui, né? Em função das falas. Vou convidar a Mafê para vir para cá, Mafê. A gente fica os 4 com isso. A gente fica os 4 aqui com bastante tranquilidade no vídeo. Ok. Bom, então vamos lá. Bom, tem vários comentários no YouTube, né, falando da pertinência das 2 falas, da importância, né, do quanto esse debate é produtivo aqui para a gente pensar a educação, né, e os desafios em tempo de pandemia, particularmente num contexto mais amplo, mas também olhando o estado de Santa Catarina. Todo mundo se reconhece aqui. A Isabela Camini faz, na verdade, 2 comentários, né? O primeiro comentário tem a ver com as aspas que a Mafê trouxe do Milton Ribeiro, né? A Isa fala o seguinte: olha, o Bolsonaro concorda com essas falas, né? Com essa aspa. Milton Ribeiro e Bolsonaro têm o mesmo pensamento sobre os professores e a escola pública. Eles são sinônimos da mesma produção de política pública, né, ou privada aqui para a educação. Então, a Maria Fernanda João comenta logo abaixo da Isabela, né, os professores e professoras foram cobrados de forma tão intensa, e ela traz uma experiência pessoal, que eu fui obrigada a falar em uma reunião, abre aspas, nós não inventamos a pandemia para ficarmos em casa. Também sofremos com esta insegurança. Imagino que respondendo aquelas falas, né, de professor que quer ficar em casa, professora que quer ficar em casa, respondendo a este contexto, né? A Isa ainda traz, Fernanda Maffei, a sua pesquisa é reveladora e da triste realidade que vivem os filhos e filhas das classes populares excluídas, né? Ainda mais agora excluídas do direito de aprender ou do acesso, né, à aprendizagem. Então, isso também vale, essa indagação, este comentário da Isa, também traz muito da fala da Larissa, né, sobre essas questões das políticas, porque o debate político da educação está privatizado, o debate já está privatizado, né? Antes os políticos decidiam, os políticos contratados pelos empresários, mas agora eles estão lá, não estão terceirizando o debate, eles estão indo lá diretamente participando do debate. A privatização do espaço público do debate sobre a educação pública brasileira, e devemos lembrar aqui fugiu aqui o nome, poxa vida, da ideia de que a política de educação representa um projeto de nação, né? As políticas de educação, elas têm relação com um projeto de nação quando são implementadas. O que mais que eu queria trazer aqui? Estou fazendo alguns comentários pelas minhas anotações com aqueles que estavam no YouTube, para que vocês depois também possam discorrer. Há 3 perguntas ao final ali, né? Eu anotei 2 que foram mais marcantes para mim, né? Qual o papel da escola, né, neste contexto? E eu anotei uma outra que tu não fez, Mafê, me permite te chamar na primeira, né? Tu não fizeste, né?
que é assim, afinal de contas, qual é o papel do MEC? Né? Que você traz aí uma fala do ministro da Educação como se ele não fizesse parte de um sistema de educação. Né? O sistema de educação compõe os gestores e a escola. Né? Os gestores de orçamento, os gestores de política e a escola. Né? Mas a escola ela não é o sistema, ela é parte do sistema de educação. Esse espaço escolar, a escola, a universidade, né? Os institutos. Né? Então, afinal de contas, qual é o papel do MEC que tem dentro desse sistema de educação que deixa esses educandos num período tão... que nos atravessa de maneira dolorida, como disse a Raimunda antes, né? Achei muito impactante essa expressão, né? Que atravessa a gente, né? Muito forte. E por fim, tratando dos meus comentários, a gente tem um tempo aqui ainda para as pessoas comentarem, também no YouTube. A Larissa traz aqui aspas da BNCC, né? E aí eu fiquei pensando, Larissa, no novo... Vou ler, né? Porque você mandou para mim também aqui, não está transmitido, mas eu tenho o seu arquivo aqui. Aí diz assim, no novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico, crítico, participativa, né? Aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável, requer muito mais que um acúmulo de informações. É bom a gente dizer que isso estava determinado, inclusive no contexto fora de pandemia. No contexto de pandemia, né, isso se exacerba muito mais. Né? A deputada Luciana Carminati, no encontro anterior aqui, leu uma carta, né? Que eu não me recordo agora o autor, mas falando do Holocausto, né? Ali tinham médicos, tinham engenheiros, tinham competências do nazismo, né? Formadas ali, contribuindo com o nazismo. Então, afinal de contas, que ser humano a gente quer formar aqui? Né? Então, eu queria trazer esses meus comentários com vocês para a gente fazer aqui um breve, né, fechamento deste nosso painel. Aí eu acho que eu vou passar para a Mafê, para você e para a Larissa respirar um pouquinho, e aí depois a gente devolve para a Larissa para a gente fechar. Pode ser? Pode ser, sim. O nosso Congresso Nacional, ele está empresariado, né? Então, tudo isso que a Larissa falou me toca muito ao coração, porque a gente vê as leis que são votadas, as leis que são aprovadas, agora está entrando o homeschooling. O homeschooling, ele vem a atender a boiada passando na educação, né? Então, a gente tem um Congresso que está muito empresariado e defendendo os interesses da iniciativa privada. O comentário que quem está por trás de toda essa arquitetagem, né? O arquiteto mor, digamos assim, ser o Bolsonaro, bom, ele é a pessoa que responde, que escolhe os ministros e que os tira quando não seguem um determinado ideário. Então, vamos ser justos, né? Eu quero citar uma fala do Bolsonaro, que é da época que eu colhi os dados da pesquisa. Essa fala foi feita num ato de entrega de títulos de propriedade rural na cidade de Sorriso, do Mato Grosso, em 18 de setembro de 2020. Para eles são os professores e os sindicatos. Tá bom ficar em casa por dois motivos. Primeiro, eles ficam em casa e não trabalham. Por outro, colabora que a garotada não aprenda mais coisas e não volte a se instruir. Então, é essa a forma com que a educação é tratada. Os professores, eles são os últimos a serem ouvidos e a participarem, né, dessa integração. E é esse que é o meu grande medo. O retorno aos bancos escolares, ele está sendo extremamente doentio para os professores, porque, inclusive, está sendo um retorno em duas frentes. Né? O tal do ensino híbrido, ele faz com que os professores tenham um trabalho redobrado. Eles preparam material para quem está em casa e dão aula. Mas eles são somente uma pessoa, né? A gente não se clonou nessa época de pandemia. Então, é uma complicação muito grande.
o ovo da serpente que Larissa falou, ele está posto. E se a gente não debater e não tomar cuidado, o discurso que chega para a gente, a forma como esse discurso chega, é uma forma muito sedutora. Quando a gente entra na página, eu já tinha visto, Larissa, esse vídeo, esse slide que você passou com as empresas, a gente entra na página das empresas, o discurso é muito sedutor. A sensação que eu tenho é que eles se apropriaram de um discurso progressista, transformaram esse discurso contra a gente mesmo. Então, a gente que está falando, não tem que voltar, isso não é ensino, não, olha, eles não querem que a educação avance, está indo muito por aí. E jogando mais um tema aqui para o debate, recentemente eu participei de uma atividade na qual estava o Roberto Lerrer, e ele fez um comentário sobre a emenda 95, que eu citei na minha fala. E ele fala que a emenda coloca o Estado como Estado subsidiário, ou seja, o setor público, aonde o setor público não entra, aonde o setor privado não entra, aí o setor público é obrigado a entrar. Então, isso abriu a porta. Aí foi a porteira escancarada, derrubada, colocada abaixo. Então, a gente está num período em que ainda é preciso esperançar, mas eu confesso que estamos numa dificuldade em vislumbrar fios de esperança. Enquanto eu encontrar os meus, cá estou eu na educação. A hora que eu não encontrar mais, buscarei outras searas para encampar. Mas vamos lá, estamos juntos, né? Larissa, passo a palavra para ti, porque eu acho que você pode comentar até um pouco sobre isso, que é o teu tema de estudo. Tá certo, professora Maria Fernanda. Então, na verdade, agradeço, né, de novo, né, toda a comissão, todo mundo, estar aqui com você, né, eu aprendi muito durante a sua exposição, acho que teu projeto, a pesquisa incrível, né, pensando o que os professores vêm colocando e tudo mais. Eu acho que a gente justamente está num cenário em que as políticas públicas, as cadeiras, no momento da definição das políticas públicas, já estão todas ocupadas. Então, até eu vou resgatar aqui no caso específico, né, principalmente da aprovação da BNCC, o CNE, o Conselho Nacional de Educação, ele vem passando por recomposições, sobretudo ali no movimento da BNCC a gente consegue ver isso. Inclusive, houve até o Fórum Nacional de Educação, ele foi ejetado, né, do CNE, inclusive, né, formou depois o Fórum Nacional Popular de Educação, né, então, do quanto as cadeiras estão sendo ocupadas por esses agentes que, no caso, o professor Luiz Carlos de Freitas, né, chama dos reformadores empresariais, né, que tem a ver com essa formação do trabalho simples para os estudantes, principalmente das escolas públicas, né, e uma outra formação que garante a continuidade dos estudos, né, para as pessoas mais favorecidas economicamente. Então, até essa frase que o professor Márcio trouxe, né, que é a frase do Darcy, o Darcy coloca, né, que o projeto, que a crise na educação, ela não é um acaso, né, ela é um projeto, e eu acho que isso, é uma frase que cabe muito bem se a gente vai ver esse movimento todo, né. Inclusive, sabe, eu até queria colocar, que eu acho que foi a pergunta do professor Márcio, né, qual que é o papel do MEC? Estudando o caso específico da BNCC, é assustador o quanto, inclusive, o próprio papel da BNCC, a BNCC ela foi tocada o processo dela aquém do MEC quase. O MEC chancelou os processos, sem dúvida, mas, por exemplo, naquele artigo que eu citei da professora Rebeca e da Kathleen, né, elas citam, inclusive, falas dos ministros, dizendo assim que a proposta da BNCC já estava lá. As reuniões para a discussão da BNCC foram convocadas pela Fundação Lehman, eles tinham eventos e tudo mais. Então, está completamente tomado, né? A gente tem até, pensando na BNCC, até o papel do MEC como um fantoche, né? Para algo que já estava sendo determinado e colocado até anteriormente. E pensando um pouquinho até na questão ali do discurso, como o discurso chega, que eu acho que foi a professora Fernanda que trouxe agora, eu acho que é bem importante, assim, porque às vezes a gente pega pedaços da BNCC ou de outros documentos, de outras políticas, e parece ser algo que a gente quer também, né? Só que a questão toda é justamente, não dá para pegar o texto da política isoladamente, a gente justamente tem que ter esse, eu acho, eu entendo, esse esforço para poder ler as linhas e as entrelinhas da política.
porque é ali que mora o perigo, é ali que a gente vê, de fato, o projeto que está sendo colocado, que num primeiro momento usa algumas palavras que a gente mesmo gosta de usar, né? Mas que troca, né? Inverte completamente o projeto que a gente está tentando construir, né? Que realmente carrega aquele significado original das palavras, né? E acerca do papel da escola, né, só para terminar também a pergunta do professor Márcio, entendo que a escola justamente é o espaço do conhecimento, né, do espaço em que a gente tem, que os estudantes, né, têm acesso aos conhecimentos que foram sistematizados, né, na história. E isso tem a ver diretamente com a ação política, né, para a gente poder ter uma ação política orientada, a gente precisa ter acesso a esses conhecimentos que já foram construídos antes de nós, né, as conquistas anteriores, para levar as pessoas para um novo patamar, né. Então, pensando um pouquinho do papel da escola, eu acho que é justamente esse, e eu acho que a gente tem que ler essas políticas, né, de maneira a identificar o projeto que está colocado, diferenciar desse outro projeto que eu acho que é bem mais emancipador, que a professora Raimunda também trouxe na fala dela, né, e justamente lutar contra essas medidas de controle. Eu acho que a gente está realmente vivendo um período de tentativa de controle, mas a gente não pode deixar que isso aconteça, controle do trabalho didático-pedagógico, né? Então, seria mais ou menos isso. Desculpa, você ia completar? Não, seria isso. Eu que agradeço, de novo. Mas, Larissa, para a gente encerrar, qual o recado que você deixa? Vou pegar aqui a mesma indagação que eu fiz, que a Isa propôs para a Raimunda, ela não conseguiu responder porque ela caiu. Que recado você deixa para os educadores e educadoras de escola pública? Rapidinho. Eu acho que eu vou retomar aquela frase que eu acho que eu terminei minha fala, que eu acho que é ela que nos ajuda a nos movimentar nesse triste cenário, né, que a gente está se movendo, né? Que a liberdade é uma luta constante, que a gente não pode, por mais que o cenário é aquela ideia, né, do pessimismo das ideias e o otimismo da ação. Eu acho que a gente, por mais que o cenário ele esteja caminhando de uma maneira bastante aprofundada para algo muito ruim, né, se a gente vê todo esse ataque à educação pública, né, mas eu acho que a gente não pode deixar de se mover, a gente precisa se encontrar, debater e lutar contra tudo isso que está colocado. Eu acho que até um seminário como esse, mas eu acho que todos os outros espaços que a gente ocupa são espaços dessa luta, dessa resistência. Então, eu acho que é constante, né? Então, seria mais ou menos isso que eu queria deixar de recado. Obrigado. Mafê, que recado você deixa? Na pesquisa, uma das coisas que mais nos chamou a atenção foi o quanto os coletivos docentes foram espaços de resistência, né? A pandemia, ela chegou e ela nos assolou, a todos, a todas e todes. Nós não sabíamos, eu como professora, inclusive, dou um depoimento, eu não fazia a menor ideia como dar fazer um encontro síncrono, como preparar o material assíncrono, e os coletivos docentes foram o que sustentaram as ações. Quando os professores eles falavam para a gente o que deu apoio, não foi a Secretaria de Educação, foram os coletivos, buscar apoio nos coletivos para formar resistências. Enquanto os coletivos nos respaldarem, nos derem este apoio, a gente precisa se ancorar neles, porque quando a gente vai olhar para o discurso oficial, é um discurso que nos coloca em situação de incompetência. A gente tem que conseguir forjar o nosso discurso, mas o discurso que vem de dentro da escola, e isso é muito importante. Esse discurso ele só se forja nos coletivos, né? O individual, a gente não tem força, no coletivo a gente se ancora. É por aí. Muito bem, obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigado, foi um aprendizado esta manhã, foi muito gostoso. Sempre é, né? O aprendizado sempre diz quando a gente se coloca no lugar do aprendiz também, né? Quando a gente se coloca nesse lugar da escuta, então é muito generosa a participação e o lugar de escuta e de fala de cada um que está participando dos seminários. A gente não tem tempo para perguntas, mas eu só vou ler um comentário que está aqui, que eu acho que dá conta disso que a gente estava falando, né? A Carla Consentino diz, é só um depoimento, ela quer fazer um depoimento. Aqui, como mãe de uma criança de 7 anos, às vezes possibilito ao meu filho fazer aulas em casa. Percebo o desdobramento da professora para fazer isso que eu possibilito, né? Então, é grandioso. E ela faz esse comentário de grandeza das professoras e professores.
Então, gratidão, Larissa, gratidão, Mafê, gratidão a cada um e a cada um que está aqui. E nós temos...